contou que Jó estava lá quietinho no canto dele. Houve uma conversa no mundo espiritual. Vocês lembram disso, não? Quem lembra de quem estava no dia? Teve uma conversa no mundo espiritual. Alguém entrou lá no meio da conversa entre Deus e os anjos, e era um anjo que estava ali chamado Lúcifer, chamado Satanás. E ele entrou ali na conversa, e Deus falou: não te chamei, não te dei ingresso para entrar aqui na festa, entrar na conversa, não foi convidado, mas ele entrou como tivesse direito para falar as coisas. E disse: eu estava passeando. Ele foi dar um recado para Deus, sabe? Dizer que a terra estava sob o domínio dele agora, porque Deus deu a terra aos homens, Ele deu a terra a você, para ser bênção na vida de vocês, e vocês cuidarem da terra. Mas aí o homem resolveu tentar ser como Deus, assim como Lúcifer fez, que eu chamo de síndrome de Lúcifer, né? Esse orgulho, essa soberba, essa vontade de ser superior às pessoas. Isso é coisa de demônio, isso é coisa de espíritos malignos que atuam na natureza humana, para tentar conduzi-lo ao mesmo engano que Satanás cometeu, e ao mesmo engano que Adão e Eva também cometeram. E por causa do pecado, Satanás foi até diante de Deus e se achou no direito de entrar na conversa. Ele só foi dar um recadinho para Deus: olha lá, você deu o pirulito para a criança, e eu tirei dele. Deu a terra e eu tirei deles, porque eles são pessoas que não atentaram para ti. Aí Deus disse: já que você entrou nesse assunto, você viu o meu servo Jó, tem alguém lá ainda, tem alguém lá que ainda tem direito de viver nessa terra e de ser abençoado nessa terra. Tem uma família lá de um servo que é honesto, é íntegro e que guarda a minha palavra, é fiel a mim. E ele parou e disse: tem. Aí ele viu que tinha, tem, mas ele tentou dizer assim: ele está com você por causa do interesse, é por isso que ele sobreviveu, porque as riquezas estão na mão dele. Você começou a entender a conversinha no mundo espiritual? Conversinha não, né? Conversa séria. Mas eu estou falando para vocês tentar entender. O mundo espiritual em combate entre o bem e o mal, entre Deus e os demônios, lutando de dia e de noite para tentar destruir as obras de Deus. Não é contra você apenas, não. O diabo, ele quer agredir a Deus, ele quer tentar de alguma forma, já que me desse uma sentença irreversível, porque Deus já condenou a Satanás, já o lançou ao lago de fogo, e ninguém pode inverter isso. Haverá um momento que ele vai ter que ir, querendo ou não. Então ele diz: já que Deus fez isso comigo, eu vou, mas eu vou agredir o máximo que eu puder aquilo que ele fizer, aquilo que ele criar. Então ele veio para tentar contra a vida dos seres humanos, porque não tem nada nesta terra que Deus ama mais do que a vida do ser humano. O Senhor disse que a tua vida vale mais do que o mundo inteiro, que a riqueza do mundo inteiro, do que qualquer coisa desse mundo. A tua vida é mais preciosa. Então o menino sabe disso. Então dessa conversa, numa batalha espiritual, numa conversa espiritual, Deus autorizou, Deus permitiu, porque ele disse: então me deixa tocar na vida dele, para você ver, a tocar nos bens dele, ele te serve por interesse. Não foi isso? Nós lemos agora Jó 42:10, e disse: o Senhor virou o cativeiro de Jó e deu a ele, enquanto ele orava pelos seus amigos, a bênção em dobro. E a gente fala: glória a Deus. Mas se lembre de uma coisa: o inimigo está atento ao povo de Deus. Assim como Jó representava um dos remanescentes na terra, que ainda tinha autoridade sobre a terra, ali também a igreja de Cristo, pelo que a Bíblia diz, também é esse remanescente. O inimigo não pode destruir totalmente a terra por causa da igreja. E sabe quem é a igreja? Não é a placa de centro de oração, de Assembleia de Deus, não. A igreja é quem é nós? A igreja é você, sou eu. É a igreja na igreja. E quando existiu uma igreja, e a igreja sabe o que significa eclésias? Aqueles que representam o rei, que representam, são autoridades, conselheiros que participam de um governo. Então você é escolhido para participar do governo de Deus, onde se defende a fé, a palavra de Deus. E é esta igreja que Satanás sabe que é a única
que pode impedi-lo de continuar as obras destruidoras dele. E ele falou: eu tenho certeza que Jó te serve por causa do interesse. E talvez ele tenha conseguido êxito. Se Deus deu a bênção sobre Jó, e daí permitiu que Satanás viesse tentá-lo, e deu em dobro todas as coisas para Jó depois, porque ele permaneceu fiel. Por que então Satanás continua a intervir nas nossas vidas, a conseguir reter muitas coisas? Ainda estamos aqui na igreja falando de cativeiro, falando de coisas presas, porque é isso que a gente percebe quando a gente ora por pessoas. E quando as pessoas oram, percebem muitas coisas presas em suas vidas, que não são liberadas, e às vezes por um momento de atitude firme de fé são liberadas. E ele percebe que alguma coisa, alguma força espiritual estava ali, retendo, segurando aquilo que era dele. Por quê? Se Deus liberou a bênção, por que a igreja ainda sofre essas retenções de Satanás? É para se pensar. Talvez é porque o inimigo sabe. Alguns, Deus, que eu esteja fora, em nome de Jesus, que você esteja fora. Mas Satanás sabe que muitos te servem, Deus, por interesse. Estou errado, não? Cuidado com o seu interesse. Seu interesse maior em conhecer Deus, servir Deus, tem que ser maior do que dinheiro, do que prosperidade. O seu interesse maior tem que ser conhecer e viver a vida eterna com Deus. Estar com Deus tem que ser o seu bem maior. Permanecer na presença de Deus, independente se tem ou não tem, se melhorou ou piorou, não importa. A sua fé tem que ser bem guardada, porque tudo nesta vida vai passando. Passa todas as coisas. Sejam ricos, pobres, reis, milionários, bilionários, trilionários, seja quem for, todas as coisas passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então cuidado com os seus interesses, porque tem uma conversa no mundo espiritual, que estão de olho às vezes naqueles interesseiros, porque eles sabem que esses interesseiros em milagres, em ficar só recebendo coisas, em melhorar a sua vida a qualquer custo, esses interesseiros, Satanás fala, esses aí já estão sob o domínio. Dá para entender isso? Às vezes o nosso posicionamento, mesmo como igreja, está numa posição errada. Mesmo tendo fé em Deus, pode estar numa posição errada. Nós estamos querendo barganhar com Deus. Às vezes, nós poderemos estar querendo negociar com Deus ou colocando coisas, a bênção à frente do abençoador, valorizando as coisas mais do que o que Deus é e do que realmente Ele deve ser na sua vida. Mais importante, Ele é teu Deus e teu Pai. Já pensou? A senhora, a mãe do Leandro aqui, criou com tanto carinho, fez tanta coisa por ele, não imaginar que ele cresceu e ele disse: mãe, eu te amava, mas eu só amo agora o seu dinheiro. Tudo que você só quer é o seu dinheiro. Como se queria a mãe assim? A mãe diria o que para ele? Você está morto? Eu sou mais importante, o meu amor por você é mais importante. Quem te protegeu não foi o dinheiro, quem te protegeu foi o meu amor, foi o meu cuidado por você. Está dando para entender como Deus fez as coisas? E as pessoas costumam colocar: se Deus me ama, Ele tem que fazer por mim. Se Deus me ama, eu tenho que ter isso. Não, Deus quer, porque Ele te ama. Como a mãe ama seu filho. Não é por dinheiro, não é pela bênção, Ele te ama, porque a tua alma é importante para Ele. Porque para a mãe ter o seu filho bem com ela, não importa se está cheio de dinheiro ou não, ela o ama. Ela o quer por perto e Deus o quer você por perto. Ele te ama. Então cuidado, porque o inimigo continua mesmo em algumas igrejas. Agora vocês estão entendendo as igrejas, né? Não é o lugar, é a pessoa da igreja. Muitas igrejas vão dividir, já falei individualmente, muitas vezes os interesses estão em direção errada. Não é Deus o principal, não é Deus a mais importante do que as outras coisas.
está se buscando apenas resultados. E Deus gosta de dar resultados para nós, Ele se alegra. Mas nenhuma mãe ficaria contente se tivesse uma resposta dessa. Eu só quero o seu dinheiro, mãe. Eu só quero o seu dinheiro, pai. Nenhuma mãe, nenhum pai. E Deus não fica contente com o tipo de igrejas. Pessoas que põem a bênção à frente daquilo que Ele é, da importância que Ele tem, do amor que Ele tem por você. Porque a sua riqueza vai passar, irmão. Ele dando a casa, o carro, seja o que for, tudo isso vai ficar. Mas a sua alma, o que Ele colocou eterno dentro de você, vai estar diante dele um dia. E Ele disse que vai julgar e vai pesar na balança as igrejas que por interesse quiseram estar com seus negócios, e não fiquem com seus negócios. Mas aqui no reino, junto do Pai, só estará aqueles que reconheceram a sua dependência, o seu amor por Deus. Jó quase cometeu esse erro quando ele começou a questionar Deus. Ele não foi infiel, ele não deixou de crer em Deus e saber que Ele era soberano, mas por não entender, por ter uma perspectiva, ter uma visão, vou falar assim, que eu estou lembrando da palavra, por não enxergar direito o que Deus tem para você, elas ficam às vezes reclamando. A percepção, as coisas diferentes. Lembra do trem que eu falei? O homem enterrando a mulher e as pessoas brigando com ele porque não sabiam que no último vagão estava o corpo dela. Ele estava com 3 crianças, lembra? E brigavam e discutiam. E quando ele disse, não, eles estão gritando, eu não sei o que fazer com as minhas crianças, porque eu estou levando o corpo da minha mulher para enterrar na cidade dela. Aí as pessoas mudaram de percepção. Então você às vezes briga, questiona a Deus, porque a sua percepção está errada. Porque você não está tendo a percepção do que está acontecendo no mundo espiritual, ou sobre o que você deve se fazer ou posicionar para poder trazer aquilo que Deus já liberou. Então não se trata de Deus liberou, não, Deus já liberou a bênção sobre nós. Mas a sua percepção de como trazer aquilo, de como conquistar aquilo, talvez está errada. Você não está entendendo. As coisas dão errado e você simplesmente começa a fazer como Jó. Por que está acontecendo isso, Deus? Eu quero Deus aqui agora. Senta Ele aqui, que eu vou conversar com Ele. Ele vai me explicar por que Ele está fazendo isso. Irmão, quem deu a ideia de tentar Jó e de ir para cima de Jó e destruí-lo não foi Deus. Deus permitiu para provar para Satanás que Jó era fiel. Mas foi o próprio Satanás que deu a ideia de destruir. Mas Deus disse para tocar nos bens, mas nele você não toca, porque é dele. Há uma aliança comigo, e você não vai destruir. Então Deus permite, mas a ideia não é de Deus. O homem é autor do seu sofrimento, e o inimigo aproveita das más escolhas dos homens para dominar a terra. Eu costumo dizer, porque eu creio dessa forma, para mim Satanás não tem rei. Ele não é rei, nunca foi rei, mas ele tem domínios. Ele domina áreas, ele domina pessoas, ele interfere na vida de pessoas. O mundo espiritual consegue interferir na vida das pessoas e criar domínio. Por exemplo, um vício é um domínio. Por exemplo, uma atitude de ganância, de corrupção é um domínio que a pessoa não consegue se libertar. É um domínio que tem que se libertar disso. Você, Deus te fez para ser livre, não ser preso a nada. Ser livre para tomar decisões certas, para o bem. Então a ideia era de Satanás e não de Deus. Mas o que eu quero dizer é que há uma batalha. E a primeira ministração foi dizendo para vocês, a batalha é espiritual. Então não fique muito iludido com os problemas da sua fazenda, do seu sítio, da sua empresa, dos seus negócios que não deram certo, da sua vida profissional, pensando que Deus se esqueceu de você. Porque essa é uma percepção errada. Comece a buscar o Espírito de Deus e comece a se posicionar. Por isso que nós começamos a falar no domingo passado sobre posicionamento. Porque nós falamos que um dos erros de Jó, num segundo momento, a segunda parte, foi um conflito da alma. Porque nos conflitamos demais, começamos a questionar Deus.
E nós falamos, cuidado com as suas emoções. Não fique irritado com Deus, nem desesperado com as coisas. Acalme o teu coração. Jesus disse, não vos perturbes. Credes em Deus, credes em mim, não perturbe os vossos corações. Estejam atentos como você está reagindo diante do problema. Às vezes é melhor se calar, é melhor se aquietar, mas não para ficar de qualquer forma esperando as coisas piorar, para ir para a presença de Deus, para buscar nele a percepção certa, a visão certa de como agir para mudar aquela situação, para ver um dobro de bênção que lhe deu a vida de Jó, também vir sobre a sua vida. É preciso respirar fundo. O conflito da alma de Jó levou ele a questionar a Deus, e isso não agradou nada a Deus. Então cuidado com as suas emoções. Comece a aprender a exercer o domínio próprio, e o domínio próprio vem pela presença do Espírito Santo em você. E se você não busca a Deus, você não recebe a presença do Espírito, porque a oração é respirar, é o se encher do Espírito. E se você não lê a palavra e não ora, você não está respirando corretamente, e a sua alma estará vazia, o seu espírito estará vazio. Você tem que se encher do Espírito para receber a direção do Espírito, para que as suas emoções não fiquem tomando conta das suas decisões e você se desespere e comece a questionar a Deus. Deus desceu do céu, levou Jó a ter visões e disse: Jó, olha o que eu sou. E quando ele começou a mostrar o universo e mostrar as coisas, aí Jó ficou desesperado. Disse: Senhor, me perdoe, eu não sabia o que eu estava falando. Agora eu conheço de contigo andar, porque Deus mostrou para ele a sua grandeza. E ele falou: agora eu conhecia de ouvir, mas hoje eu te conheço de andar, porque eu vejo o que tu és, o poder que tens. E quando ele fechou a boca, fechou a boca, ele controlou suas emoções, e aí ele começou a ver Deus responder aquilo que ele queria realizar na vida dele. Então a bênção está pronta para você, irmãos, mas é o seu posicionamento que muitas vezes trava. E Satanás, ele adora a forma como você lidar com o seu problema, de forma desesperada, de forma sem esperança, de forma duvidosa, com medo de que aquilo não vai dar certo. Ele adora isso porque ele continua o seu domínio. Quando ele disse para Deus: eu vim de passear sobre a terra, ele estava dizendo para Deus: eu estava vendo aquilo que eu domino, aquilo que agora me pertence. E as pessoas estavam sobre o seu domínio. Você não pode permitir que o mal, que as coisas que vêm para destruir, esteja exercendo domínio sobre a sua vida. Você tem que começar a ter um posicionamento, uma percepção de Deus na sua vida. Comece a buscar o Espírito Santo, fechar a boca na hora do conflito, da guerra, e começar a pedir mais ao Espírito Santo para que possa falar com você, para te dar visão de fé sobre aquelas coisas que precisam se resolver. Amém? Glória a Deus. Então eu quero que você entenda a batalha espiritual. Por isso precisa de um posicionamento. E o nosso posicionamento tem que estar afirmado na palavra de fé, na visão da fé. Amém? E Efésios 4:8 está dizendo: por isso foi dito, subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus subindo, nós lemos isso, subindo ao alto, levou o cativeiro e deu os dons aos homens. Fomos libertos desses domínios, porque Jesus veio. Para isso Jesus veio, para nos resgatar e para nos libertar desses domínios. Aonde o inimigo dominava, ele veio quebrar esse domínio. Aquilo que te prendia e te impedia de chegar até Deus, ele veio dominar, ele veio quebrar esse domínio. E quando ele diz levou esse cativo, é que ele sujeitou esse poder ao seu poder. Então o domínio só pode ser quebrado de uma forma. Quando ele diz ele deu os dons aos homens, é porque ele capacitou a você. Jesus capacitou a mim, quando crê no seu nome, a quebrar esses domínios, a repreender, a sair de dentro desses cativeiros.
porque ele já destruiu o cativeiro. Então ele diz que sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Então aquilo que o inimigo falava, eu passeava pela terra e está sob o domínio, essa palavra acabou, porque tudo está debaixo do poder de Cristo. E aonde estava o cativeiro de Satanás, onde ele levava preso as coisas que ele queria, hoje Jesus diz, só fica lá dentro dessa cela escura aqueles que deixam ele guardar. Porque imagina o que o Espírito diz, irmão. Falou de uma cela com a porta quebrada. Imagina um cativeiro, uma cela, um lugar onde você estaria preso, porém as portas foram quebradas. Qual seria a garantia de que você iria lá continuar preso? As portas estão quebradas, os ferrolhos de ferro foram quebrados, os cadeados foram quebrados. Quem colocaria alguém preso? Então você não está preso, você está em um lugar escuro, mas não preso. Mas muitas pessoas entram dentro desse lugar escuro, desta cela, digo crentes, digo pessoas de Deus, e entram para esse lugar escuro por causa do medo, por causa do questionamento, da dúvida, e entram dentro desse lugar escuro, mas a porta está aberta, irmãos, e ela não consegue sair de lá de dentro. Mas como? Se ela já creu em Jesus, por que a vida dela vai ficar presa? Jesus não consegue entender como que uma pessoa livre vai para dentro de um cativeiro, permite que os pertences, que as coisas dela fiquem presas em um lugar. Satanás diz: os seus pertences estão presos, as áreas da sua vida estão presas, mas está presa aonde? Está presa numa cela que não tem porta, porque Jesus quebrou. Jesus, ele sujeitou a autoridade das forças do inferno, a sua autoridade, e dos reis também deste mundo, e de todas as autoridades de todo mundo que se põe neste mundo, ele sujeitou ao seu nome. Então a cela está quebrada. É só você entender que a sua posição, se tem algo que é seu, que está sendo retido, você tem que entrar por essa porta, não para ficar lá dentro como cativo, mas para retirar aquilo que é seu e trazer para a luz. Não é isso que ele disse na palavra? Transportou você da escuridão para a sua maravilhosa luz. Transportar, tirar com autoridade aquilo que é seu. Mas tem muita gente que vê as suas coisas presas, as coisas dando errado, e entra lá no cativeiro e fica. Mas Jesus fala: mas eu já falei com você a minha palavra, e as portas estão abertas, por que você não sai daí? A pessoa prefere as trevas, porque nas trevas, irmão, reclamar, ficar maldizendo as coisas é muito mais fácil do que ter que tomar atitudes em relação aos problemas. É mais fácil reclamar, é mais fácil maldizer, é mais fácil questionar Deus do que tomar posição firme de fé, de realmente de jejuar como nós estamos fazendo, como orar, como determinar a sua bênção. É mais fácil ficar reclamando na minha zona de conforto, mas ali está a prisão, e o Senhor não consegue entender como as pessoas ficam no cativeiro, aqueles que me conhecem, sendo que Ele já deu a liberdade. O Senhor Jesus já te deu a liberdade, você está livre. Então você não precisa entrar nesse lugar escuro, você não precisa ficar aceitando esses pensamentos que entram na porta das suas almas para tentar levar a decisões de engano, decisões de fraqueza, de humilhação, de que você não consegue, de que você é culpado, de que você é incapaz. O Senhor veio remover de nós todas as nossas culpas. Ele diz: Ele levou o cativo e deu dons aos homens, capacitou, como fala a palavra dons, Ele capacitou os homens, Ele deu capacidade a você de poder retirar, resgatar, de viver tudo aquilo que Ele preparou para você, todas as bênçãos espirituais que Ele preparou para você. Entenda de vez, irmão, o que está retido precisa ser resgatado, e você tem a autoridade de Deus para entrar nesse lugar escuro e resgatar o que é seu. Veja só o que diz, porque para isso Jesus morreu na cruz. Em João capítulo 1, versículo 11: veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos quantos receberam,
Aos que creem no seu nome, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais nasceram do sangue, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. O que ele está dizendo? Os que nasceram do Espírito, nasceram da palavra de Deus, nasceram da palavra da graça de Cristo, que creram em Cristo Jesus e entregaram a sua vida. Então você que creu em Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e não há outro, não há quem possa levar vocês até o Pai a não ser por mim. Então ele está dizendo: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele me deu a direção para que você pudesse receber esse poder. Ele capacitou você com autoridade. Ele disse: venham a mim e eu vou lhe dar o Espírito. E esse Espírito vai te dar autoridade, e você vai poder entrar nos lugares mais escuros da sua vida ou da vida das pessoas e resgatar, a lhe dar liberdade e trazer aquilo que está preso para a liberdade. Foi você que ele escolheu. Assim como o Senhor disse: o Senhor me ungiu para libertar os cativos. O Senhor diz: ele também te ungiu para você libertar, curar os doentes, curar as pessoas que estão sofrendo, e também curar as suas doenças e curar a sua vida, e dar liberdade também à sua vida. Tem que começar em você a libertação. Então começa a exercer. Então é uma questão de posicionamento. Há uma batalha espiritual. O inimigo faz o que fez com Jó, mas ele só fez porque Deus assim o permitiu, e Deus tem permitido Satanás fazer o que ele tem feito. Mesmo com a cela aberta, muitos crentes estão perdendo as suas bênçãos, estão deixando de viver o que Deus deu a eles, porque deixam por medo, não tomam uma posição certa. O posicionamento em Cristo no mundo espiritual é necessário. A autoridade espiritual, você tem que entender o que você recebeu. Ele disse: a todos os que receberam foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, pela fé em Cristo, você se tornou filho de Deus. Então você recebeu o poder, e o poder é autoridade. E quando fala autoridade, é quando falar as coisas, quando decidir uma coisa, ela tem que acontecer, ela tem que se mover. Há um poder em você, que as pessoas vão obedecer, que as coisas vão obedecer quando você está ligado a Cristo. É dado a você esse poder. Por que ligado a Cristo? Porque quem opera esse poder não é a força humana, não é o pensamento humano, mas é o Espírito habitando em você, o Espírito Santo. Quando você ministra a palavra pelas suas portas da alma, o Espírito manifesta o seu poder e traz liberdade a você, e traz liberdade às prisões das áreas da sua vida. Você tem que tomar uma posição espiritual. Falei domingo passado, estou falando de novo. Posicionamento espiritual é autoridade espiritual. Se posicionar como filho de Deus, entender que Ele te constituiu como filho e te deu uma herança. E a herança é a bênção. E quando fala bênção, é tornar as coisas possíveis, é ser bem sucedido, é conseguir fazer as coisas que Ele espera que você faça. Deus confia em você, Ele acredita em você, e Ele colocou diante de você, e Ele te deu autoridade, Ele te deu o poder que você precisa para tirar aquilo que está preso do lugar oculto, vamos dizer assim, do cativeiro. Eu não consigo entender, quando o Espírito falou isso, como pode ficar coisas retidas em um lugar aberto, simplesmente porque está escuro. As pessoas têm medo ou têm acomodismo de tomar uma atitude e ir lá buscar o que é dela. O inimigo retém, o inimigo interfere na vida familiar, nos negócios, nas finanças, na vida profissional, e você fica lamentando a vida e tentando pedir a Deus que venha se explicar para você alguma coisa. Na fé não tem isso, irmão. Você tem que estar posicionado para viver aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Posicionado em Cristo é estar posicionado como filho e saber a sua herança, a autoridade que Ele te deu espiritual para viver as coisas, e uma delas é resgatar aquilo que estava perdido ou aquilo que estava retido. Amém? Então preste bem atenção. O Espírito Santo está dizendo:
e posicionamento espiritual. Veio pela revelação da graça. Eu não consegui não falar a noite inteira falando. São só 6 páginas. Mas posicionamento espiritual é saber exercer a sua autoridade. Muita gente se torna filho e não exerce a sua autoridade de filho. Talvez você seja um desses que às vezes fica tendo um poder para resolver e não resolve. Deus te deu a fé e o poder que pode resolver e você não exerce. Então temos que tomar um posicionamento espiritual, começar a entender que se somos filhos, somos herdeiros. E quem nos deu esse poder foi a graça de Cristo. E a maior herança que temos é a graça de Cristo. Ele nos deu a sua graça, a condição principal que nos tornou filho e nos deu autoridade para quebrar as correntes da nossa vida, é a graça que foi revelada em Cristo. E é sobre isso que eu quero falar hoje por último nesse tempo. A graça que foi revelada. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. Aonde o pecado exerceu domínio, Cristo veio, ressuscitou, morreu, ressuscitou e deu poder aos seus filhos. E o poder da graça superabundou o pecado. Quer dizer que ele sujeitou não só o domínio do pecado, mas o domínio de Satanás, o domínio dos espíritos malignos, para quem tem medo de macumba, para quem tem medo de pessoas que fazem feitiçaria. Todos esses espíritos estão sujeitos ao nome de Jesus. E se você é filho de Deus, você não precisa ter medo disso, porque é uma marca do sangue de Jesus em você, porque é uma presença de anjos e do poder de Deus em você, e essas coisas não podem lhe atingir, se você estiver firme na sua fé. Exerça o seu direito de filho, não aceite. Fizeram macumba para mim, a minha vida está tal. O que minha vida está por causa de macumba? Jesus morreu na cruz, fez um sacrifício maior do que qualquer feiticeiro, para que você tivesse uma vida abençoada e está preocupada com a boca do saco. Se posicione, irmão. A graça superabundou para que você pudesse exercer com maior autoridade ainda a sua vida espiritual, a sua autoridade espiritual. Deus quer que você mude o seu conceito. Não deixe com que ninguém roube de você a visão da graça. A graça trouxe, aonde abundou o pecado e o domínio, ela trouxe o poder que quebra todos e qualquer domínio nessa terra. Seja feitiçaria, seja o que for. Está sujeito à doença, seja o que for. Está sujeito ao poder de Deus, ao poder de Jesus Cristo. Ele garantiu isso. Então você foi escolhido como igreja, e é para a igreja que Jesus revelou a sua graça, e colocou, por causa da graça, o seu Espírito dentro dessas pessoas. Só que precisamos entender a graça, para entender que antes do Espírito entrar em você, você foi redimido, você foi remido, você foi reconciliado, e você foi restaurado. E esses 4 pilares é que fazem com que a sua autoridade ninguém possa resistir. E você precisa ter um entendimento disso. Eu vou falar rapidamente. Colossenses 1,13. E o que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do invisível, primogênito da criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. O versículo 18 de Colossenses 1. Também ele é a cabeça do corpo e o princípio, primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha premência. Os mortos, para que em tudo tenham premência, porque aprove Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas,
tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E a vós também, que outrora eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, Jesus vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de que perante Ele vos apresentar santos, sem defeito e irrepreensível. Então, no versículo 13 ele diz: tirou do poder das trevas. Quem te tirou? Jesus, a graça. A graça é o sacrifício da cruz, a morte e a ressurreição de Cristo revelada na cruz. Ele te libertou. A cruz, o sangue derramado, te deu a autoridade, o perdão dos seus pecados, e te deu o Espírito que vai trazer autoridade pela sua ressurreição. Então ele disse: o poder das trevas, e nos transportou para o reino do amado, da sua luz, do Filho amado, em que temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Agora temos uma veste nova, a saber, a redenção, remissão dos nossos pecados. Aqui eu vou falar desses 4 pilares. Ele diz a quem agora Jesus trouxe a remissão, a redenção e a remissão dos nossos pecados. Colossenses 1 é só para você entender. Quando o Senhor fala em redenção, às vezes ele diz a redenção e a remissão. Redenção e remissão, as pessoas às vezes misturam muito, porque acham que é realmente meio parecido. Mas a redenção significa resgate. Ele pagou a sua dívida. Ele tirou aquilo que o agiota estava cobrando de você. Então diz que quando ele fez o ato da cruz, de morrer e ressuscitar, quando ele morreu, ele estava pagando o preço, pagando aquilo que o inimigo disse: eu tenho direito, porque os interesses dele são errados, porque o interesse dela é errado. Eu tenho direito sobre eles, e eu vou dominar e destruir a vida deles. E ele diz que pagou o preço, quebrou o domínio, para que você pudesse ter uma vida de liberdade, para viver a sua autoridade espiritual. E aonde que ele quebrou esse domínio de Satanás? Ele pagou o preço. Se havia uma dívida, porque fizeram tudo o contrário que Deus esperava, a dívida foi paga pelo sangue de Jesus. Então a redenção é a dívida paga. Ele removeu tudo aquilo que vinha nos tentar, o Satanás nos acusar, as pessoas nos acusar, tentar nos condenar. Jesus perdoou. Então foi resgatado. Você não deve nada a Satanás, nem aos seus demônios. Você não deve nada às pessoas. Você deve nada a Deus também, porque Ele pagou, porque Ele te amou e não para te cobrar. O inimigo pode ir diante de Deus para te acusar. Ele pode fazer como ele fez com Jó: olha lá ele. Aí ele vai dizer: é por causa do interesse. Aí é você que vai ter que provar o contrário. O meu interesse não é as coisas, Senhor. O meu primeiro reino, a minha primeira busca é o teu reino, acima de todas as coisas. A sua vida tem que estar focada primeiro no Senhor, na palavra de Deus, o que Ele ensina sobre conselho. O primeiro princípio de sabedoria, para ser guiado pelo Espírito de sabedoria, é o que? É o temor a Deus. Então você precisa deixar Deus guiar a sua vida. Então Satanás, ele vem com as suas forças para tentar, mas Jesus quebrou e deu a você a autoridade para viver as bênçãos que Ele preparou. E a redenção quebrou essa dívida. O inimigo perdeu. Imagina alguém que te comprou. Jesus diz em Apocalipse 5, a palavra diz que Ele nos comprou com preço de sangue a todos os seres humanos. Preço de sangue Ele te comprou. Ele te trouxe para Ele, para Deus, com um preço muito alto. Então, se o inimigo vir dizer: não, eu vou destruir, ele não tem direito mais. Se você creu e entregou a sua vida a Cristo, e o seu interesse maior é servir do que obter as coisas, então ele não pode mais destruir. Ele não pode pegar você: vou te colocar dentro da cela do cativeiro. Ah, eu não vou, então vou pegar as suas finanças e vou colocar, porque é uma forma de te destruir aos poucos. A doença é uma forma de destruir você aos poucos, então eu vou colocar na sua saúde. Você é a igreja que Cristo morreu. Foi pago, e você não deve nada para o diabo. Eu não te devo nada, diabo. Foi pago na cruz. Enfermidade, eu não te devo nada.
miséria, eu não te devo nada. Jesus pagou na cruz, então você vai sair da minha vida. Resgata a tua bênção financeira, resgata a tua bênção na vida profissional, na sua saúde, nas suas finanças, na sua vida familiar, porque as celas já estão quebradas, a mentira do diabo que ele vai colocar lá e você não vai conseguir viver, porque as celas, a porta da cela, Jesus já quebrou, porque ele pagou o preço, ele resgatou você. Isso é redenção, resgatar você para ele. Ele tomou posse de você, ele comprou você. Quando você creu no nome de Jesus, ele disse: então a dívida está paga, você não precisa mais pagar, não precisa mais se preocupar. Se o inimigo, o acusador, vir dizer que vai destruir a sua vida porque tem domínio sobre a terra, você vai dizer para ele: sobre mim você não tem, porque eu sou filho de Deus, porque eu creio em Jesus. Isso é redenção. E a redenção, ela entra como um pagamento de promissórios. Às vezes nós continuamos, somos remidos, mas continuamos pecando, continuamos tendo atitudes contrárias àquilo que Deus espera. Às vezes vacilamos, às vezes baixamos a nossa cabeça, questionamos a Deus. Nós cometemos pecados porque temos uma natureza que tende às coisas más por natureza, e Deus sabia disso. Então o que Deus fez? Ele não só pagou o preço, mas ele nos deu a garantia. Ele fez um depósito, calção, uma garantia de que você, ainda que estivesse fraquejando, se você confessar a sua fé, confessar os seus pecados, através de uma confissão de fé, você recebe o perdão dos seus pecados. Então a remissão veio para perdoar as parcelas, as promissórias que Satanás tenta criar. Está vendo? Ele está dizendo que exerce autoridade espiritual, mas ele vive fazendo coisa errada. E quando ele apresenta a promissória para Deus, lá ele está fazendo coisa errada, eu posso tocá-lo. Aí o Senhor diz: mas ele está confessando, ele está reconhecendo o seu pecado, ele está reconhecendo a sua condição de pecador. E quando o anjo olha, quando Satanás olha, aquele homem, aquela mulher, reconhecendo os seus pecados, aí entra o poder da garantia, que foi depositado por Cristo também, que se você confessar, como está escrito em João 1,7, se confessarmos, Ele é justo e fiel para nos perdoar, Ele purifica do pecado, Ele pega aquelas promissões e diz: o que eu paguei foi muito mais do que mereciam, porque eles não mereciam nada, mas eu morri pela vida deles. Então o preço que eu paguei, Satanás, se Jesus fizer, é bem maior do que o que você está querendo. As dívidas atrasadas eu paguei todas, mas sobrou ainda valor, porque aquilo ainda ultrapassou a graça, superabundou aonde abundou o pecado. Então sobrou. Deus deixou em garantia que se você confessa os seus pecados, você assume a sua condição, permanece na sua condição de vida. E confessar é reconhecer, é andar no caminho da cruz com renúncia e com arrependimento. É andar no mesmo caminho que Jesus andou, sujeito às tentações, a fraquejar em situações, mas quando fraquejar, você tem a renúncia e o arrependimento dos seus passos. Então você, quando renuncia e quando você confessa e se arrepende do que faz, saiba que a parcela, que aquela parte que o inimigo acha que tem direito, porque você fez algo errado, já está pago também. Você só precisa chegar até Cristo e dizer para Ele: Senhor, eu fiz isso errado, e o inimigo está me cobrando, vai a consequência do pecado. E quando você reconhece o seu pecado, então Deus envia os seus anjos ao seu favor, e o sangue de Jesus te purifica de todo o teu pecado. As parcelas, quando fala em remissão, é que as parcelas, a promissória também foi paga. Então há uma confusão entre redenção e remissão. Mas redenção é resgatar, é pagar definitivamente. E remissão se trata de afrouxar a pena. Era para ser condenado, mas eu abro uma exceção e te dou um benefício. Eu faço com que você ainda usufrua desse direito para não ser tirado disso. Então você permanece na presença de Deus pela misericórdia, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. E a graça de Cristo é redenção, remissão,
reconciliação e restauração. A reconciliação, que é o terceiro pilar da graça. A primeira é redenção, a segunda é remissão, e a terceira é reconciliação. Reconciliação porque Ele morreu para trazer você para perto. Quando você foi constituído filho de Deus, isso foi reconciliar você. Foi como o filho pródigo. Quando o filho pródigo voltou e reconheceu o seu pecado, então ali começou um processo de transporte dele da luz para a graça, para a luz, das trevas para a luz. Então quando o pai o viu de longe, já o abraçou. Ali representa a misericórdia de Deus pelas almas. E quando ele veio, abraçou, e ele disse: Pai, eu pequei contra ti. E quando ele encontrou com o Espírito de Deus, ele reconheceu a sua condição de pecador. E ali a remissão entrou em ativo. E aí o pai disse: Não, vamos trocar as tuas vestes. E o trocar das vestes do filho pródigo, mesmo sabendo que estava todo sujo, todo defeituoso, e o pai disse: Não, coloca uma veste nova. É porque as vestes novas representam que ele está num novo posicionamento espiritual, que ele era um perdido e agora ele foi encontrado, que diz a Bíblia. Isso é a revelação da graça, na reconciliação. O filho pródigo, está em Lucas 15, ele trouxe a graça, tirou você. Quando você vem a Deus com um coração sincero e puro, Ele vem e reconcilia com você. Então reconciliar com você é trocar as suas vestes de um estranho e te adotar como filho, te colocar na posição de filho de Deus. E quando Ele te coloca nisso, na posição de filho, é porque Ele te deu autoridade. Então reconciliar é trazer você a uma posição que Ele gostaria que você estivesse. E Deus quer que você permaneça como filho e exercendo a sua autoridade. Não um filho que não exerce a sua autoridade, mas um filho que exerce. Um filho que sabe o preço que foi pago na redenção e a remissão, o poder que há na remissão pela fé em Cristo Jesus. Ele te deu a capacidade de ter Deus ao seu favor. Esse é o sentido da graça. A palavra graça é um favor. A graça de Deus é um favor de Deus. Está ao seu favor. Então Deus reconciliou você com Ele através de Cristo Jesus. Ele te colocou para perto, te deu um nome e te deu uma herança. Ele disse: esse meu filho tem autoridade agora para interferir, para influenciar, para conquistar, para ter uma vida abençoada. Amém? Aí entra agora o último pilar da restauração. E a restauração se trata exatamente do verdadeiro exercício da autoridade. Jesus disse que: vem a mim, e vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Ele disse: eu enviarei o meu Espírito a favor de vocês, e encherei vocês o meu Espírito, e Ele vai vos guiar, vos orientar em tudo que você deve fazer. E a palavra diz que a restauração é o poder que opera em nós pelo Espírito Santo para restaurar. Quando fala em restaurar, aquilo que estava preso, que estava destruído, que estava retido, poder vir à tona. Jesus disse: tudo o que vocês pediram. Ele disse na palavra: a todos que o receberam foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus, autoridade. E ele disse: em meu nome, tudo o que vocês pedirem, eu vou dar a vocês. Tudo que vocês creem pela fé, pela visão da fé, não pela visão humana, eu vou dar a vocês em meu nome. Estar em meu nome e estar na visão da fé. Não é pedir porque eu quero um carro, eu quero isso, como fosse uma coisa assim banal. Se trata de uma posição de fé. Visão de fé, ela é gerada por uma vida de redenção, por uma vida de remissão e por uma vida de reconciliação com Deus. E isso é pelo mover da fé. E quando estamos redimidos, quando estamos reconciliados com Deus, nós recebemos o Espírito de Deus, e com o Espírito recebemos a visão da fé. E é a visão da fé que move as coisas, que faz você exercer a sua autoridade como filho de Deus. Quando eu falo em visão, é gerar. Quando eu falo para vocês escreverem os seus objetivos, colocar diante de Deus, vocês estão gerando as visões para o ano.
E quando você alia essas visões, os seus propósitos, os seus objetivos, com a fé em Cristo Jesus, com a fé no nome de Jesus, vocês estão ungindo, preparando essas coisas para que se movam. Vocês estão ordenando como filho de Deus no mundo espiritual primeiro. Porque o mundo espiritual nós ordenamos o que é invisível, porque o mundo espiritual é invisível. E quando você age com a fé sobre a visão que você está escrevendo, ou tendo, ainda que você não viu, você está exercitando a fé como ela deve ser, a visão da fé. Então, quando o Espírito começa a me alimentar e começa a dizer, ore por isso, você está alimentando, fortalecendo, fazendo sobreviver a visão da fé que Ele está plantando dentro do seu coração. Então, restaurar é estar pronto para exercitar a sua autoridade. É estar pronto porque já recebi, já entendi que fui redimido, que sou de Cristo, sou filho, estou pronto para exercer minha autoridade. Então não deixe, o cativeiro está aberto, irmão. Para aqueles que creem em Jesus, não há nenhuma cela aberta, nada que Satanás está retendo pode permanecer retido. Depende de você tomar uma posição de fé e começar a orar e jejuar pelas suas causas, pelas suas famílias, e começar a ordenar a palavra de fé e não de questionamento a Deus, não de reclamação, mas de fé. Ordenar a bênção é ter visão de fé sobre as coisas que você precisa conquistar. E isso é restaurar, isso é trazer restauração, que é o último pilar, que é o quarto pilar da graça de Cristo. Eu vou encerrar agora. Só isso que eu tenho para dizer. Na restauração. Mas eu vou estar encerrando. Mas eu gostaria de falar duas coisas. Eu falei pouco. Porque eu tenho medo muito. Para vocês, por isso que eu falei. Talvez vocês entendam por que eu tenho coisas de Deus no meu coração. É muita coisa que eu recebo. Eu vou falar uma coisa. É coisa muito de Deus, bem no Espírito. Fluindo, e não é teologia, não, é visão dele. Aí não tem problema, eu creio que o que falei aqui já foi suficiente para dar um entendimento a vocês. Mas eu estou falando dessas coisas, mas duas coisas o Espírito falou. Falou para mim de um rei, um príncipe, que o rei saiu e deixou o seu príncipe na sua cidade. E o príncipe, ele tinha o respeito das pessoas, e ele toda semana ia naquela cidade, para as pessoas não perderem, porque o rei foi embora. Então ele pegou na cidade, para ter autoridade sobre aquela cidade, toda semana ele ia lá, e marcava o dia e a hora, ia lá naquele ambiente do povo, e dizia para o povo que as orientações para viver bem. E falava dos seus projetos, e falava de tudo que ele queria, ouvia os problemas das pessoas, e o povo se fortalecia com aquilo. E as pessoas entendiam o que tinham que fazer e a cidade funcionava bem. Por muitos anos esse príncipe fez a mesma coisa. Toda semana ia lá e falava com aquele povo os seus projetos, seus objetivos. E aquele povo entendia e aquela nação vivia em paz, vivia tranquilo. Mas um dia ele teve uma ideia. Ele disse, quer saber uma coisa? Eu vou ver o que esse povo fala de mim e vou sair da minha posição e vou me infiltrar no meio deles. E aí ele se infiltrou no meio. Ele começou a perceber que as pessoas nem sequer reconheciam ele. E ele ficou um bom tempo sem chamar as pessoas para a semana para ver o príncipe vestido no trono. Que ele se apresentava durante a semana no trono e vestido. E ele se infiltrou no meio das pessoas. E as pessoas não ouviram ele, não reconheceram ele. E as pessoas não ouviram ele. E ele viu que ninguém respeitava a autoridade dele. Depois, porque as pessoas começaram a se perder. Porque ele não ia mais durante a semana, as pessoas perguntavam, por que o príncipe não veio essa semana? Para falar conosco, para nos orientar, para dizer a sua autoridade o que quer que nós façamos. E eles começaram a se perder e começou a ter confusão naquela cidade. E o príncipe percebeu que ele fora do trono, as coisas ficavam bagunçadas e se perdiam. Então ele voltou para o palácio e perguntou ao seu conselheiro, por que o povo se perdeu e ficou uma bagunça a cidade? Eu sou príncipe aqui e lá, e pelo que eu vi quando eu deixei a minha posição de príncipe em um trono vestido de príncipe,
O povo não teve mais controle. Fizeram tudo errado. Só houve confusão, bagunça e destruição na cidade. Aí o conselheiro disse: isso tem a ver, porque ele só reconhece a autoridade quando você está vestido e quando você está sentado no trono. Aí eles reconhecem a sua autoridade. Dá para entender o que Deus está querendo falar com vocês? A autoridade espiritual é estar na posição certa, é estar no lugar certo, não é dizer eu sou filho de Deus e agindo tudo contrário, se misturando no meio do povo, achando que o povo vai reconhecer e que sua vida vai ser uma bênção, fazendo tudo que as pessoas fazem, vivendo do jeito que o mundo vive. Porque se viver no mundo do jeito que o mundo vive, reclamando, falando da economia do país, da política, não sei o quê, você não vai continuar na mesma bagunça. Mas se você se assentar no lugar que Deus deu a você, como príncipe, como filho de Deus, e você colocar as suas vestes reais, porque Deus te deu uma veste real, quando você foi redimido, e você começar a falar, você pode ter certeza que não só o mundo, mas como todas as coisas do mundo físico e espiritual atenderão a sua voz e obedecerão a você e respeitarão a sua autoridade. Mas não esteja despido, não esteja sem a presença de Deus, não esteja sem guardar a sua fé, não esteja sem estar na graça de Cristo pela fé. Esteja cheio do Espírito Santo, esteja cheio da fé em Cristo Jesus. Assuma a sua posição. Se você vai viver algo esse ano, você vai viver em nome de Jesus, mas você deve se manter na posição certa. Você é filho de Deus, não filho das trevas. Você tem que manter a sua vida na presença de Deus, procurando conhecer e fazer aquilo que lhe agrada, para que Ele possa, as pessoas, os demônios possam respeitar a sua autoridade e obedecer quando você ora, e ouvir a voz quando clama no deserto, dizendo: haja e haverá. É a tua palavra tem poder, mas a tua posição, ela é fundamental em Cristo. A tua forma de se conduzir na sua vida, se você se vê como filho, mas não age como filho, age como medroso, age como uma pessoa que não acredita no que Deus possa fazer milagres, então você é um príncipe que não está usando as mãos, e ninguém vai respeitar a sua autoridade, nem no mundo físico, nem no mundo espiritual. Amém? Mas fique firme, porque Deus liberou as bênçãos para vocês, liberou as bênçãos para nós. É só isso que eu tenho para dizer. E por último, aqui eu gostaria de declarar essa vida. Declare comigo: eu fui redimido. Eu fui redimido. E fui remido pela fé no sangue de Jesus. Eu creio no agir do Espírito Santo na minha vida, pela sua palavra, e em nome de Jesus, eu creio, eu fui feito filho de Deus, porque eu confesso que a minha vida pertence a Cristo, e eu vou andar conforme a visão da minha fé na palavra de Deus. Eu fui liberto do cativeiro pela graça de Cristo, pelo favor de Deus, e hoje eu sou redimido, e hoje eu sou remido, e hoje eu sou reconciliado com Deus, e hoje eu sou restaurado pelo poder do nome de Jesus.